Gente querida, estamos analisando os acontecimentos que culminaram com a destruição de Jerusalém no ano 70, incluindo o templo, através da abordagem da escatologia realizada e da escatologia ortodoxa tradicional. E hoje falaremos sobre a volta de Jesus. Os ortodoxos dizem que uma das provas de que a grande tribulação de 70 terá seu cumprimento final na grande tribulação que ainda virá sobre este planeta, está no fato de que Jesus ainda não voltou. E tanto Mateus quanto Marcos e Lucas dizem que a vinda de Cristo será imediatamente após a tribulação daqueles dias. Vamos analisar o texto de Marcos 13, versículo 24 a 26, que nos diz assim: Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão, os poderes do céu serão abalados, então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com grande poder e glória. O que isto quer dizer, então? Das duas, uma. Ou Jesus já voltou no ano 70 e a linguagem usada aqui é de caráter profético apenas, como defende a escatologia realizada, ou como diz a escatologia ortodoxa, Jesus está falando de dois eventos, o que era comum nos profetas, como se fossem só um evento, pois a perspectiva profética é assim: fala-se como se fosse um único evento, mas na realidade é uma cadeia de eventos, isso pode acontecer. E só a história, à medida que avança, nos faz compreender esses acontecimentos com detalhes. De acordo com o ensino de Jesus, o seu retorno será antecedido por sinais e manifestações cósmicas. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. A expressão logo em seguida significa imediatamente. Portanto, se a grande tribulação aconteceu em 70, a segunda vinda de Jesus também ocorreu em 70. Ponto final. A escatologia realizada interpreta essa passagem dizendo que os discípulos de Jesus estavam familiarizados com as leituras e explicações do Antigo Testamento, e que as imagens bíblicas e formas de expressão haviam formado sua cultura, ambiente, vocabulário desde sua infância. E isso ocorreu por várias gerações. E quando Jesus falou com seus discípulos sobre a queda de Jerusalém, ele usou um vocabulário profético. Quando Jesus predizia o fim completo do sistema do Antigo Pacto, que era, em certo sentido, o fim do mundo, falava como qualquer outro profeta, com a linguagem apaixonada do juízo baseado no pacto. A base para este simbolismo é Gênesis 1, versículo 14 a 16, onde se fala do sol, a lua e as estrelas, poderes dos céus, como os sinais que governam o mundo. Mais tarde na Escritura se usam estas luzes celestiais para representar as autoridades e governantes terrenos. Quando Deus ameaça destruí-los com juízo, a mesma terminologia do universo arrasado é usada para descrevê-lo. Profetizando a queda de Babilônia no ano de 539 a.C., Isaías disse assim: Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Mais tarde, Isaías profetizou a queda de Edom da seguinte forma: Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. O profeta Amós, amigo de Isaías, profetizou a ruína de Samaria no ano 722 a.C. de forma semelhante. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. O profeta Ezequiel profetizou a destruição do Egito usando o mesmo tipo de linguagem. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus. O profeta Joel, falando da vinda do Senhor, fez uso desse tipo de linguagem. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Quando cita essa passagem de Joel para dizer que ela se aplica ao dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro relata exatamente como está registrado no livro do profeta, como se essa palavra de que o sol se escureceria e se converteria em trevas e a lua em sangue tivesse se cumprido no dia de Pentecostes. Portanto, segundo a escatologia realizada, assim como estes eventos não aconteceram literalmente, o mesmo deve ser aplicado às palavras de Jesus em Mateus 24, pois o sentido era mostrar aos discípulos que a luz de Israel seria apagada. A nação do pacto deixaria de existir e o antigo Israel desapareceria. No entanto, os ortodoxos dizem que não há nada na Bíblia que nos impeça de entender que aquelas passagens que falavam do julgamento da Babilônia, do Egito ou mesmo do dia de Pentecostes têm também como pano de fundo o cumprimento final do que acontecerá no dia do juízo. O apóstolo Pedro, quando descreve o dia da vinda do Senhor, fala que os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Assim, não haveria nenhum problema em acreditar que Deus fará isso literalmente. Embora as estrelas são milhares de vezes maiores do que a Terra e que não há como elas caírem do céu na Terra, é necessário compreender a linguagem usada pela Bíblia, a qual descreve os fenômenos naturais do ponto de vista do observador dos mesmos. Um bom exemplo é a referência ao Sol cruzando os céus de um lado a outro, citada pelo Salmo 19, versículo 4 a 6, como se o Sol se movesse em torno da Terra, de uma Terra fixa, no caso, a Terra fixa, o Sol se movendo. Cientificamente, isso não acontece, pois quem se move é a Terra. Só que a Bíblia, quando fala dos fenômenos, usa a linguagem da aparência. Do nosso ponto de vista, parece que o Sol é que está se movendo. Então, naquele grande dia, vai parecer que as estrelas estarão caindo e que os céus estarão se desfazendo e que o universo inteiro, como nós o conhecemos, estará chegando ao fim. Ou seja, os ortodoxos entendem que, além de ser uma linguagem apocalíptica, catastrófica, ela aponta realmente para o fim do presente universo, dando início à transformação e à restauração de todas as coisas. Em relação ao sinal do Filho do Homem, que aparecerá no céu, registrado no versículo 30 de Mateus, de acordo com a escatologia realizada, significa que os acontecimentos do ano 70 revelam que Cristo havia tirado o reino de Israel e o havia entregado à igreja. O sinal, portanto, é o próprio Filho do Homem, que agora está no céu reinando, regendo todas as nações e vingando-se dos seus inimigos. A desolação do velho templo era o último sinal que Deus havia abandonado e que já habitava em um novo templo, a igreja no caso. E a descrição do Senhor vindo sobre as nuvens seria um símbolo importante do poder e glória de Deus, usado constantemente na Bíblia, pois através do Antigo Testamento Deus estava vindo sobre as nuvens, salvando o seu povo da destruição por parte de seus inimigos. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Quando Isaías profetizava do juízo de Deus sobre o Egito, escreveu: Peso do Egito, eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. O profeta Naum falava de modo semelhante da destruição de Nínive por Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Portanto, como a vinda de Deus sobre as nuvens dos céus é um símbolo bíblico muito comum de sua presença, juízo e salvação, a escatologia realizada diz que a destruição de Jerusalém e do antigo pacto era o sinal de que o Filho do Homem estava no céu, governando o mundo e dispondo para seus próprios propósitos. Neste caso, Jesus não se referia a um evento milhares de anos no futuro, mas estava falando de algo que esta geração, ou seja, seus contemporâneos, veriam em sua vida. Algo simbólico apenas e não literal, e as tribos da terra seriam uma referência às tribos de Israel que se lamentariam com dor por causa do seu sofrimento, da perda da sua terra e pelo arrependimento por causa dos seus pecados quando viessem a se converter de sua apostasia. Seguindo esta interpretação, a escatologia realizada diz que os anjos que ajuntarão os escolhidos de Deus são apenas os mensageiros, pois a palavra anjo significa mensageiro ou pregador do Evangelho.
E é o contexto que determina se o mensageiro é uma criatura celestial ou terrena. E pelo contexto, é bem provável que Jesus estivesse falando do evangelismo e a conversão mundial das nações que ocorreria através da destruição de Israel. E como a palavra ajuntarão tem o sentido de sinagogar, o significado seria que com a destruição do templo e o sistema do velho pacto, o Senhor envia seus mensageiros para juntar os eleitos em sua nova sinagoga, a igreja. Essa foi a interpretação da escatologia realizada, tá? Mas como a ortodoxia interpreta essa passagem? Você pode estar se perguntando. De acordo com Atos 1, versículo 11, a segunda vinda será visível. Sua primeira vinda foi literal e visível e podemos estar certos de que a segunda será igualmente autêntica e visível. É isso que a ortodoxia afirma. Veja só. Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Implicando aqui que sua aparição será seguida pela ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos, pois aqueles que o transpassaram já haviam morrido. A Escritura refere-se à sua vinda, a vinda final, como uma aparição ou revelação de Cristo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Essa manifestação e revelação de Jesus Cristo é necessária, pois ele foi crucificado e ressuscitado em carne, e desta forma também deve ser nosso representante em carne, visível no julgamento, e aquele que condena o mundo que rejeitou a revelação de Deus nele, crucificando e matando. É por essa razão que as Escrituras se referem a este evento como sendo a segunda vinda. Veja o que diz Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Não porque não haja outros aspectos de sua vinda, mas porque somente em Belém, como um bebê, e no fim do mundo, ele vem pessoal e visivelmente. Sua segunda vinda será tão visível quanto a ascensão. Os ortodoxos também dizem que a segunda vinda será repentina, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E aqui os ortodoxos vão dizer que esse texto não se encaixa no ano 70, porque lá não havia paz, não havia segurança. Jesus disse em Mateus 24, 27, que sua vinda seria como o relâmpago, igualmente repentino e universalmente visível. A segunda vinda será com poder e grande glória. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Em Apocalipse 1, versículo 7, vemos que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E no capítulo 6, versículo 15 ao 17, podemos testificar o que a segunda vinda significará para os ímpios. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, de acordo com a doutrina ortodoxa, a segunda vinda de Cristo representa a vitória sobre todos os inimigos da igreja. Deus mandará os seus anjos fazer o que ninguém mais pode fazer, que é ajuntar, reunir seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. É importante falar sobre uma passagem muito usada pela escatologia realizada em relação à vinda de Cristo. Em Mateus 16, 27 e 28 está escrito: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O versículo 27 está tratando do julgamento final, do grande trono branco de Deus, onde Deus julgará toda a humanidade, que acontecerá após a sua segunda vinda.
No entanto, no versículo 28, as interpretações se dividem. Segundo os preteristas totais, alguns discípulos de fato estavam vivos quando Jerusalém foi destruída no ano 70. E neste caso, Jesus estaria falando de sua segunda vinda, que seria seguida pelo juízo final. Os ortodoxos interpretam o versículo 28 através do relato paralelo do Evangelho de Marcos, escrito antes do Evangelho de Mateus. Marcos diz o seguinte: dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus faz referência à poderosa obra de seu reino, e o que disse se fez realidade. Alguns dos presentes viram a vinda de Cristo na vinda do Espírito no dia do Pentecostes. Havia quem veria como entrariam no reino tanto gentios como judeus, veriam como a maré da mensagem cristã cruzaria a Ásia Menor e Europa até chegar a Roma. Durante a vida daqueles que escutavam a Jesus, o reino chegou em todo o seu poder. Depois de tudo isso, vem a parte de mais difícil interpretação. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. A escatologia realizada vai dizer que esta é a prova de que Jesus já voltou. Os ortodoxos apresentam várias interpretações para essa passagem, incluindo o fato de que esta geração seja a geração da época de Jesus e todas essas coisas seja todos os sinais preditos por Jesus. Para seu espanto, se você não sabia, também há esses que creem exatamente assim e que aceitam a doutrina ortodoxa. Mas como é isso? Eu vou explicar. Aquela geração presenciou a destruição de Jerusalém, presenciou todos aqueles sinais, incluindo a vinda de Cristo em juízo sobre Jerusalém, e todas essas coisas apontavam para um acontecimento de muito maior magnitude no futuro que ninguém sabe o dia. É simples assim. Qual a interpretação, em sua opinião, é a correta? Jesus Cristo já voltou ou ele ainda voltará? Haverá um duplo cumprimento da profecia da grande tribulação, assim como houve duplo cumprimento de outras profecias no Antigo Testamento, como já falado aqui. Diga o que você achou, não deixe de fazer o seu comentário, inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo aqui, tá? Compartilhe esse conteúdo maravilhoso com seus contatos também e se prepare, pois amanhã nós falaremos sobre o Apocalipse. Será que ele já se cumpriu com a queda de Jerusalém no ano 70? Esse é um tema importantíssimo, então não perca!